Amém. Deus abençoe, queridos. Louvamos o nosso Senhor. Pode se assentar. Eu quero começar me desculpando pela minha voz. Vou tentar. Acho que vai aquecer um pouquinho, né? Mas o pastor Jonatas está ali de apostos para me substituir se for necessário. Eu até propus isso, mas o pastor Valdomiro, que é o chefão dessa conferência, ele insistiu que o Senhor ia nos dar graça. E vou falar uma coisa: ontem ministrei, estava em uma condição talvez pior até do que essa minha voz, em Ponta Grossa, mas foi um tempo muito precioso. E a palavra diz que até uma mula falou, né? Agora um homem miar, não vai ter problema, Deus vai falar de qualquer jeito, né? Quando se é gato, você pode miar, não tem problema, né? Mas estou muito, muito honrado, feliz de ver essa igreja repleta de homens de verdade. Você realmente é corajoso, ousado, você é um inconformado, né? Nós temos a possibilidade de ter 2, 3 vezes mais a quantidade de homens aqui, mas o que importa é que você está aqui e é para você que o Senhor tem uma palavra de fé, de graça, de transformação. Que vitória, que bênção a gente poder estar aqui nessa conferência, e eu louvo a Deus por isso. Eu sei que nós temos mais etapas hoje à noite. Nós vamos ter o pastor Jonatas ministrando, amanhã de manhã ele vai estar ministrando novamente. Aí você pode trazer, deve trazer toda a sua família também. Os irmãos de Matinhos que estão aí, pode ficar na bênção que à noite o pastor Jonatas vai estar lá com vocês, né? Vai ser um tempo abençoado também. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aí, o pastor Oséias, o pastor Guilherme, lá da terceira igreja também. O pastor Vicente justificou a ausência, o pastor da sexta igreja, o pastor Cláudio está em viagem também, mas graças a Deus pela sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu preciso de água urgente. E eu não posso ficar sem estar hidratando a minha voz. Quero falar no tema da conferência mesmo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E o tema da ministração é esse que está na tela aí: inconformados, mas transformados para transformar. Inconformados, mas transformados para transformar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Transformai-vos pela vossa maneira de pensar, para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só uma geração de inconformados são capazes de transformar o mundo. Porque se a gente se a gente se conforma com as coisas como elas estão, nós não buscamos alternativas para a mudança. A transformação acontece quando alguém olha para alguma coisa e diz assim: não, há algo melhor do que isso. Quando alguém olha para alguma coisa e pergunta: por que isso é feito desse jeito? Sempre foi assim. O inconformado, ele sempre vai buscar maneiras mais fáceis, mais práticas, mais ágeis para fazer as coisas. Se não houvesse homens inconformados no mundo, nós estaríamos andando de carroça puxado a boi, puxado a cavalo. Se nós temos os nossos carros, as nossas Harley, as nossas motos, eu quero parabenizar por essa decoração
raiz, né, de homem raiz, né, Oséias? E quero dizer para você, se temos tantas alternativas hoje, é porque alguém sempre inconformado está buscando uma nova alternativa. Obrigado. Mas para além disso, que eu quero dizer para você, e do ponto de vista emocional, espiritual, e do ponto de vista familiar, e do ponto de vista da pessoa que nós somos. Os inconformados, eles, para que possam trazer a transformação, eles precisam ter uma mente transformada. Dessa forma, os seus sonhos são restaurados, e aí ele tem uma vida renovada. Você pode mudar o mundo quando decide ser um inconformado, quando essa sensação de eu não me conformo com o status quo, com a situação que está, ou seja, você muda o mundo quando é um inconformado que decide. Vocês estão dando para ler aí? Primeira coisa, sair da zona de conforto. Tem que se mexer. Mudar a sua forma de pensar primeiro em relação a tudo, com relação ao mundo. Nós precisamos entender que a nossa mente, ela não é formatada pelo mundo, ela é formatada pelo céu. Eu preguei uma mensagem alguns dias atrás aqui, e o tema dela era: eu sou do céu. Nós somos do céu. O homem do céu, ele não tem uma mentalidade da terra, ele tem uma mentalidade do céu. Alimentar a sua mente também com a palavra de Deus. É isso que a gente precisa entender. A gente remove as coisas da terra e a gente vai colocar as coisas do céu de que maneira? Quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus. Um homem que muda o mundo por ser um inconformado, ele também tem que decidir respaldar o seu inconformismo agindo com 3 coisas. Não adianta eu ser só um rebelde inconformado. Quando eu olho para uma máquina dessa, logo me vem na mente rebeldia, sim ou não? Logo me vem na mente aqueles grupos de motoqueiro, cheio de que chega e paralisam uma cidade, amedrontam uma cidade e tudo mais. Mas eu quero dizer que eles processam de forma diferente um sentimento importante que existe dentro do coração do mundo. Ao invés deles serem inconformados para trazer uma mudança pelo jeito certo, eles tentam trazer a mudança pela rebeldia. E a rebeldia está ligada com rebelião. E rebelião é uma maldição que se estabelece sobre gerações. Nós precisamos entender essas coisas. Então, ser um inconformado é um paralelo para esse processo. Sabe, é possível você ser completamente fora da linha como o mundo a estabelece. É possível que você seja uma pessoa que o mundo não vai reconhecer em você. Dá uma olhada numa coisa, como é que se vestia João Batista? O que é que comia João Batista? Aonde vivia João Batista? Hoje, às vezes, as pessoas olham e um pastor se veste de um jeito, outro se veste do outro, e às vezes tudo que a gente faz, tudo que a gente veste comunica, sim ou não? Tudo que a gente veste comunica. Então, a forma como você se vestiu, talvez você nem parou para pensar o que eu vou comunicar, mas é automático, você está comunicando algo com aquilo que você vestiu, sabe? Você veste a camisa do seu time, você está comunicando algo que te chama atenção, que é importante para você e tudo mais. Você veste a camisa da missão Mãos Estendidas, você está comunicando algo que o seu coração está posto. Eu acho tão legal que eu encontro em vários lugares, em ambientes diferentes, pessoas, como está o Ezequiel aqui, né, com a camisa da igreja, como está lá o outro, irmão lá com a camisa da família para pertencer. Esses dias estava o Jorge, a esposa e os 2 filhos, todos com a camisa da igreja. Então, você está comunicando algo que faz o seu coração. Está ali o irmão com a camiseta da célula. Ele valoriza isso e ele está comunicando. Então, eu quero dizer para você, você pode comunicar o sentimento do seu coração, não precisando ser um rebelde, mas sendo um inconformado, que manifesta verdades através de quem você é.
mas o seu inconformismo precisa ser respaldado pela coragem, pela persistência, e tem que ser algo relevante. Porque tem gente que se conforma, se inconforma, tem gente que se rebela e quer trazer alguma coisa que não é relevante, que não produz mudança. Então, quando nós estamos olhando para esse tempo, quando foi dito aqui, eu tenho dito que o que me inconforma é homens passivos, homens que não assumem o seu sacerdócio, o seu papel, a sua liderança, homens que não conseguem movimentar na direção dos seus sonhos. Por que eu digo isso? Não é apenas porque a igreja precisa que homens se comportem assim. O mundo necessita de homens que se colocam numa postura de grandes homens para fazer a diferença. Hoje, quando a gente olha a política do país, bipolarizada entre dois líderes, entrando um terceiro homem, aí alguém pergunta, mas não tem mais um homem? Não tem mais alguém que possa ajudar essa nação a sair do lugar, do caos onde ela se encontra? Esse homem deveria talvez ser você, eu, ou algum de nós, mas muitas vezes nós não nos posicionamos para mudar essas realidades que estão ao nosso redor. Quando você olha essa frase aqui, você deve ter percebido que tem uma letra pequena, tem uma letra grande, pequena, grande. Tem 3 palavras nessa frase aqui. A primeira é essa que diz aqui, inconformados. A segunda palavra é conformados. E a terceira palavra é formados. São 3 verdades importantes no processo de um homem. Ele precisa ser inconformado, que ele quer sempre crescer, desenvolver, fazer a diferença. Ele precisa ser informado, que esse é um tempo que um homem que não é informado, ele não consegue fazer a diferença na sua área profissional, com relação ao saber como que é a vida, o mundo dos seus filhos, como que são as realidades, como que o mundo está evoluindo. Se você não é uma pessoa informada, você vai sempre ficar para trás e vai ser sempre dominado e governado por alguém. Mas nós precisamos também ser homens que foram formados conforme a forma divina, a forma de Deus. É alguém que passou por uma forma, formados também no sentido de maturidade, formados no sentido de que há uma necessidade de que os homens emocionalmente se desenvolvam, como disse o apóstolo Everaldo há pouco aqui. Hoje, alguns homens são maduros até em idade, mas imaturos emocionalmente. Por quê? Porque eles não foram formados no caráter semelhante a Cristo, não foram formados como homens que têm que ser pais, têm que ser esposos, têm que ser alguém que faz a diferença, digno de ser seguido. Então, diante desse processo, nós temos que entender que é inconcebível que os homens sejam imaturos, conformados ou forjados pelo mundo. Nós temos que ser formados e forjados numa forma que é a palavra de Deus para nós. Agora, qual o significado da palavra inconformar-se? A palavra inconformar significa não estar conforme, não concordar com uma situação estabelecida. Os inconformados são os que mais incomodam os outros, mas também são eles que provocam as melhores mudanças. Deixa eu repetir para você. Os inconformados são os que mais incomodam os outros, mas também são eles que provocam as melhores mudanças. É importante a gente entender isso. É importante a gente posicionar diante disso. Seja qual for o seu encargo, seja qual for a sua profissão, seja qual for o seu ministério, eu quero desafiar você nesse tempo a pensar com uma mente aberta. Eu quero desafiar você nesse tempo a fazer a diferença. Não é deixar para fazer a diferença amanhã, não. É nesse tempo que se chama hoje, é o lugar, o ambiente que você precisa escolher para fazer a diferença. Eu quero dizer para você,
que já passou da hora de você olhar que há algumas áreas da sua vida que você precisa colocar um foco com relação a mudanças. Diz para mim aqui, quantos homens sabem que tem coisas na sua vida que estão precisando de mudança aí? Precisa mudar. Agora, qual que é o que mais nós fazemos? Fica empurrando com a barriga, deixando para depois, procrastina, deixa para depois, deixa para depois. E nós homens somos muito assim. Quem aqui fez um check-up de saúde total no ano de 2021? Levanta a mão. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, Novembro Azul. Novembro Azul. É a penúltima chamada do ano. Deixa eu dizer para você. Eu sou como você. Às vezes você trabalha numa empresa que paga até um plano de saúde. Às vezes você tem um plano odontológico. Fica deixando para depois. Tem uma coisa. Eu não me conformo com isso. A maioria dos homens que eu conheço, eles não marcam as próprias consultas. A mulher que tem que marcar para ele. Conhece algum homem assim, Jorge? Deixa eu dizer para você, a maioria dos homens que eu conheço, eles são fortes. E eles escondem até o último momento uma dor que eles estão vivendo. Quando ele não aguenta mais, ele conta para a mulher. Quando a mulher fala assim, amor, você gemeu a noite inteira. Falou assim, não, amor, a gente nem fez amor. Não é desse tipo de coisa que eu estou dizendo. Você gemeu a noite inteira, tem alguma coisa errada com você. E cara, a tua mulher vai investigar. Ela vai levantar a tampa do bacio para ver se você não urinou sangue. Ela vai verificar as coisas. E às vezes, irmão, quando a gente vai cuidar da nossa saúde, já não tem mais solução. Então eu digo para você, cuidar da saúde física é tão importante quanto cuidar da saúde espiritual. Cuidar da saúde física é tão importante quanto cuidar da saúde espiritual e da saúde conjugal e familiar também. A saúde da sua família. Não procrastine. Seja você aquele que move no processo, que foca nas mudanças. Não deixe para amanhã. Faça hoje o que precisa fazer hoje. A marca dos inconformados é coragem. Sem esse atributo chamado coragem, ninguém promove mudança. Para promover mudança tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu sei disso. Eu sou pastor há 25 anos dessa igreja. Eu tenho aqui o Josué, o Adair, o Valdomiro e vários outros irmãos. Graças a Deus por isso. Deixa eu perguntar para vocês. Tem algum ano que a gente passou sem promover alguma mudança nessa igreja? Todo o tempo. E eu digo para vocês, se eles estão aqui, pode perguntar para eles, mudamos para melhor ou para pior? Para melhor ou para pior? Agora, teve alguns momentos que teve que ter coragem. Teve alguns momentos que, sabe, só realmente Deus. Às vezes você vai ter que promover algumas mudanças na sua vida, na sua estrutura econômica, no seu trabalho, nas coisas, na sua vida devocional, na vida espiritual. Tem que ter coragem. Homens inconformados são homens corajosos para se mover nesse processo. Quando eu falei sobre relevância, aliás, antirrelevância é uma palavra chamada persistência. Ou seja, a gente tem que continuar. A gente não pode começar um negócio novo e esperar ter lucro em 3 meses. Se não tem em 3 meses, eu parei. Mas é o sonho da minha vida, é o meu propósito. Eu não posso me casar e, de repente, quando eu tenho os primeiros problemas do casamento, eu desisto desse casamento. Homem inconformado, ele é corajoso, ele é persistente, porque sem persistência não adianta ser corajoso, porque mudanças dificilmente vão ser estabelecidas na sua vida. Agora, criatividade. Essa é uma coisa que eu oro todos os dias. Criatividade para fazer como esse time fez aqui. Foram criativos? Foram não? Merece uma salva de palmas, não merece? Sabe,
Pergunta para eles quanto é que custou isso. Só custou o preço de correr atrás, de pedir, de falar o que vai fazer, que vai estabelecer, de juntar parceiros, mas tem que ser criativo. E a criatividade, ela é a soma de pessoas inteligentes, capazes e que têm vontade de fazer algo novo, diferente, algo que seja marcante. Sem o poder criativo, ninguém vai prestar atenção ao seu inconformismo. Não adianta você ser um inconformado, mas você não tem o poder criativo para agir, para se movimentar, para fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, a relevância, a ação ou a ideia nova tem que ser relevante, ou seja, tem que ser necessária, tem que ser boa, tem que ser útil, tem que ser ética. Senão, não há coragem, não há persistência, não há criatividade que dê resultado se isso não for trazer alguma mudança, alguma transformação na vida das pessoas. Tudo que nós fazemos, né, e até isso que era importante quando a gente conversava, e os meninos traziam aqui para mim, os meninos, incluindo o Valdomiro, né, não um menininho assim, vocês não sabem, mas o Valdomiro é mais velho que eu, né? Mas os meninos, então quando eles viram, uma das coisas eu disse para eles, a nossa proposta no nosso congresso de homens não é causar, é transformar. Não é causar, não trago uma moto para cá para causar um impacto. A Rede Jovem causou na internet 100 e poucas mil visualizações, porque o irmão que pregou aqui falou que tinha ficado impactado, porque o púlpito da Rede Jovem é a frente de uma Kombi cortada com farol que acende e tal. O irmão, que tem um monte de seguidor na internet, ficou impactado com aquilo, postou, e aí virou assim uma discussão total. Gente falando que aquilo era coisa do capeta, que não sei o quê, aquela, né? Então, agora, isso que eles não viram pneu velho aqui, onde já se viu no altar, pneu velho. Foi lavado, pelo menos? Nem lavado. Bom, vamos tirar daqui, né? Velho e sujo. Quero dizer para você, a gente precisa comunicar. Você orou, Edson? Pelo menos, ungiu assim e tal. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Às vezes, a gente pensa, nesse tempo que nós estamos, de vender uma imagem, de causar. Não, a gente precisa transformar. A gente não tem que chamar atenção para nós temos que chamar atenção para Ele. Chamar atenção para Ele. E se para chamar atenção para Ele, nós temos que usar algumas ferramentas para que as pessoas prestem atenção. Por isso eu digo, tem que ser relevante aquilo que nós fazemos, porque ninguém quer sair da situação que ela se encontra para uma pior. Ninguém quer vir para a igreja para piorar. Tem gente que quer vir participar da célula, da igreja, para participar da conferência, para melhorar. Sim ou não? Se for para piorar, meu irmão, eles ficam onde estão. Então, por isso que nós temos que buscar essa relevância na nossa mensagem, a relevância no nosso testemunho, a relevância naquilo que estamos fazendo, nas nossas obras, naquilo que fazemos pelas pessoas. Algumas atitudes e ações que o inconformismo produz. Quero trabalhar um pouquinho com vocês. Eu estou tentando dar uma aceleradinha aqui para não acabar a voz de vez. Mas vamos lá. O inconformismo produz o desenvolvimento de competências, ou seja, quando você está inconformado com uma coisa que você faz de um jeito muito simples, ou de uma coisa que você tem que se esforçar muito para fazer, e aí eu não me conformo ficar fazendo isso, então, novas competências você vai desenvolver, vai encontrar, vai buscar meios e maneiras, e isso é tremendo. O inconformismo produz também a elevação da qualidade individual, da sua qualidade, que influencia a qualidade dos outros. Quando você melhora, o mundo ao seu redor melhora. Quando você melhora como pai, a sua família melhora. Quando você melhora como marido, a sua família melhora. Quando você melhora como cidadão, a nação, a sua região melhora. Quando você melhora em tudo, tudo ao seu redor começa a ser transformado. Então é importante a gente
entender que a sua qualidade influencia na qualidade de todos os outros. A expansão da mente para mudar a forma de pensar e de agir também. Quando você a sua mente se expande, sabe quantos por cento a gente usa do nosso cérebro? Diz que os melhores, os mais inteligentes, os mais capazes, utilizam 10% da mente. Nós, uma pessoa comum que não trabalha pela expansão da sua capacidade mental, utiliza aí 5%, 6% da sua capacidade, mas a gente tem 100% aqui disponível para nós. Aí você vai encontrar algumas pessoas que dizem que eles são hiper, mega, ultra, estelar dotados. Por quê? Na verdade tem, claro, alguns têm dons, talentos especiais, mas eles focam naquilo. Eu gosto muito de futebol, mas ainda admiro muito mais ainda a capacidade dos jogadores de basquetebol, de basquete. Eu, às vezes, termino as minhas atividades e, às vezes, está lá 11h30 da noite, passando um jogo lá da NBA, jogo ao vivo e tal, eu fico encantado. Tem um jogador chamado Stephen Curry, eu acho que eu falei o certo nome, se não falei, vocês vão... Jararaca. É Stephen Curry. Esse aí, acertei agora. Esse cara, ele é muito jovem, ele é bem jovem ainda, mas ele é perigoso estar aqui conversando. E se tiver lá naquela parede, lá uma cesta de basquete, ele conversando com você assim, ele joga a bola, ela cai. É o melhor jogador da linha dos 3 metros. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Os meninos que jogam com ele, dizem que ele já sai, isso eu já vi nas transmissões, ele já sai, quando ele vem do vestiário, ele já vem com a bola, ou a primeira bola que ele chega, quando ele olha para a quadra assim, ele já pega e já tenta a primeira cesta no lugar mais longe onde a cesta estiver. Ele é o cara que já acertou mais de 30 bolas de 3, da linha dos 3, sem errar nenhuma. Aí você fala assim, mas é que ele tem um talento, Mas sabe onde está? O talento extraordinário é que ele fica horas e horas treinando, ainda mais. Mas eu já sou bom, nós temos essa mania, eu já sou bom, eu já sei, eu posso acordar mais tarde hoje porque eu já sou bom. Eu posso já ficar controlando meus negócios de casa porque eu já sou bom nisso. Quero dizer para você, não há nada que seja bom demais que não possa melhorar. Nós precisamos aprender com as pessoas extraordinárias. Nós precisamos aprender com essas pessoas que a expansão da mente para mudar a forma de pensar. A gente tem que expandir nosso raciocínio, a gente tem que expandir a forma como a gente vê a Bíblia, Deus, a palavra. A gente tem que abrir a nossa mente, a visão, e aí vem uma revelação extraordinária de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos falando sobre o que o inconformismo produz. E o inconformismo produz também a elevação do nível em todos os sentidos. Quando você é um inconformado, você vai subindo de nível. Quando você é inconformado, também vem a subida da altura do sarrafo. O Brasil tem, hoje ele é o vice-campeão olímpico, mas já foi o campeão olímpico de salto com vara. E você percebe o seguinte, eles colocam lá, eles já passaram dos 5 metros, me parece. 5 e 10. Valdomiro viu as Olimpíadas. Valdomiro, eu acho que treinava para isso antes. 5 metros e 10, irmão. Aquele salto com vara. Você está entendendo? Mas para eles chegarem lá, a vara, às vezes quando eles começaram a treinar, eles começaram com 1 metro. Sobe para 1,5 metro, 2 metros e vão subindo. Eu quero dizer, às vezes nós estamos saltando hoje na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal e familiar, o mesmo que a gente saltava quando a gente tinha 12 anos, 10, 12 anos de idade. Se você cresce, você tem que desenvolver, e você mesmo tem que dizer assim, pode subir o sarrafo,
pode subir o nível, pode subir. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso ir além desse processo. É como ser esticado. Às vezes, né, a minha equipe ela sofre, às vezes, algumas vezes, porque esses 3 congressos mesmo que aconteceu, você pode ver que foi uma crescente, graças a Deus, na organização, no processo. E eu me lembro que no congresso da Rede Jovem, o pastor Paulinho veio todo animado, com o projetinho todo pronto para mim. Eu falei, cara, esse congresso aí tá inferior ao congresso anterior que aconteceu. Eu falei assim, eu espero tanto que tiver que esperar, mas aumenta esse sarrafo. Eu sei que no primeiro momento ele é igual você furar o balão, é igual você furar o balão de uma criança, murchou, né? Mas daqui a algumas semanas, 2 semanas mais ou menos, ele volta. Ele disse, eu entendi, aquilo, porque às vezes quando a gente é desafiado, a gente se ofende. Às vezes você fez aquilo tudo achou que era o melhor jeito possível, daí vem alguém e fala, não, você pode mais. Quando você for desafiado, quando você se sentir ofendido, eu quero dizer para você, sabe qual é a resposta que você deve dar? Eu não vou fazer apenas o que ele me mandou fazer, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Mas não é para provar para pessoas. É porque nós trabalhamos coisas de Deus, coisas para Deus. Eu não sei, estou até pensando na próxima conferência de homens, se vão arrumar um jeito de botar um aviãozinho pendurado aqui na igreja e coisa. Cara, porque eu acho que a expectativa é que eles começassem aí, no máximo com a moto que eu tenho, uma Twister 250, que eu acho uma baita de uma moto. Já começaram com Harley. O que tem a mais de Harley para fazer decoração no próximo agora, pastor? Eu já pensei assim, tem o autódromo, vai fechar o autódromo. Eu ouvi falar que tem uns carrinhos que ficam escondidos ali de corrida e coisa. Agora tem pneu, talvez no outro vem pneu de Fórmula 1. Não sei. Uma caminhonete. Isso tudo é possível. Mas deixa eu dizer para você. Às vezes a gente se ofende quando alguém tenta nos esticar. Não, eu quero dizer, isso é para o seu bem. Fala para o teu irmão, fala, é para o seu bem. Quando alguém tenta te esticar, é para o seu bem. Quando alguém cobra excelência, porque uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando nós somos excelentes, a excelência ela agrada a Deus, ela honra a Deus e ela inspira as pessoas. Quando nós somos excelentes naquilo que fazemos, Deus fica feliz demais, Ele se sente honrado e as pessoas ficam inspiradas para fazer igual ou até para fazer melhor. Esse é o desafio que nós temos. Quando também você o inconformismo produz em você também a capacidade de se tornar um influenciador e não um influenciado. Alguém que hoje nós vemos aí a era dos influencers. É a era, meu Deus, às vezes eu vou olhar algumas pessoas que falam, aquele camarada influencer, tem não sei quantos milhões de seguidores, e você fala, meu Deus, é esse tipo de gente, com essa mentalidade que tem influenciado a nossa geração. Mas eu quero dizer para você, transformado para transformar. Você precisa entender que quando você é um inconformado em Deus, debaixo dos parâmetros de Deus, Ele faz você, Ele prepara você para influenciar as pessoas nas mudanças que elas precisam fazer nas suas vidas. Só para vocês entenderem. Tinha uma canequinha de água. Aqui tem água de coco. E aqui o pastor Valdomiro trouxe gengibre. Glória a Deus por isso. Vamos hidratando a garganta. Depois vou ficar uma semana sem falar, descansar a voz. Vai ficar na bênção. O inconformismo também traz o estabelecimento da excelência como parâmetro para todas as áreas da nossa vida. Talvez você vai perguntar assim, eu estou assim impactado, estou muito feliz estamos falando muito da excelência de como foi montada essa
Mas você perguntar, ainda tem alguma coisinha? Eu tenho uma coisinha que eu acho que tem que melhorar. Nem falei para não ser chato. Mas você precisa sempre entender que quando você é um inconformado, você estabelece a excelência como parâmetro para todas as áreas, em todas as áreas. Não é a excelência só, porque hoje eu conheço muita gente que vive com o cabelinho na régua, com a camisinha, com a camisa passadinha, calça arrumadinho, sapato limpinho. Parabéns. Mas, meu irmão, quando você entra dentro da casa dele, não passe na frente, porque às vezes não corta nem a grama que tem na frente da casa. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque onde ele mora, normalmente as pessoas com as quais ele quer aparecer, nunca vai aparecer por lá. Mas a excelência é algo que Deus traz para todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. A excelência não permite que a gente jogue sujeira para debaixo do tapete. A excelência diz, pega uma pazinha, tira a sujeira, joga fora, lava o tapete, ou chacoalha a sujeira e coloca ele arrumado no lugar. Agora, por que a maioria dos cristãos, mesmo tendo a mente de Cristo, mesmo tendo a unção de Deus para ser sal e luz, para governar, para dominar, para ser cabeça e para não ser cauda, por que muitos cristãos ainda se comportam apenas como massa de manobra, como gado? Por que tem muitos cristãos que não se movimentam segundo os planos e os propósitos de Deus? Por quê? Se nós somos chamados para termos essa palavra na nossa vida, inconformados, insatisfeitos, mas transformados para transformar. O nosso inconformismo, a nossa insatisfação, não é para trazer rebeldia ao nosso coração, mas é para nos transformar, para que nós possamos transformar as realidades dos ambientes que estão ao nosso redor. Então, é importante a gente entender algumas coisas, e eu ainda tenho uma historinha para acabar essa mensagem para você. Mas por que tem muita gente que prefere ficar no lugar comum, não se mexer, não se movimentar, não ser ousado naquilo que ele faz? Primeiro, é o medo de serem ridicularizados, o medo de receberem a desaprovação das pessoas, o medo da perseguição pelo mundo, especialmente por parte daqueles que têm alguma autoridade sobre a vida deles. Todas essas realidades aqui estão diante de nós. O medo não pode dominar a sua vida. Você não pode permitir que o medo, ou qualquer tipo de medo, impeça você de fazer o que Deus quer que você faça, o que Deus planejou para você. É importante você entender. Então, é por isso que muito cristão não faz nada. Ele tem medo de ser ridicularizado, das pessoas zombarem ele, medo da desaprovação. Não tenha medo. Se você tem uma ideia, se Deus colocou no seu coração, vá em frente. Vão ridicularizar, vão criticar, vão fazer, mas não importa. Você sabe quem é que está com você e aonde você vai chegar. Deus vai te honrar. A segunda coisa, porque as pessoas não fazem, porque às vezes não se sente qualificado ou pronto. Talvez você fale assim, eu não tenho criatividade, eu não sou capaz. Você é capaz. Você é a imagem de Deus. Você tem o DNA de Deus na sua vida. Deus, o nosso Deus é o Deus criador. E Ele colocou um DNA criativo na sua vida. Pastor Jonatas assumiu há 3 anos atrás, uma igreja que está completando esse ano 75 anos. Ele pegou aquela igreja, posso dizer assim, eu já vi ela melhorzinha, mas conforme ele me contou e eu vi algumas imagens, algumas coisas, sucateada, para não dizer outras coisas, em todos os sentidos, espiritualmente, ministerialmente e a própria estrutura. E eu tenho estado lá, nesses últimos 3 anos, tenho estado algumas vezes com ele lá, e eu vi o que Deus fez, está fazendo, e eu sei o que Deus ainda vai fazer mais, por causa da ousadia e a coragem desse homem de Deus lá. Mas pergunta se ele não teve que encarar desafios. Em alguns momentos, com certeza, ele se colocou diante de Deus e falou, Deus, eu não sou capaz, eu sei que o Senhor pode me usar, mas
Mas eu quero dizer para você, mas a ousadia, a coragem e o entendimento, fala, apesar de eu não estar pronto, eu vou ficar pronto no meio do processo. É isso que eu quero dizer para você, não espere ficar pronto para ser usado por Deus. Deus vai trabalhando em você enquanto você está trabalhando com Ele. Deus vai trabalhando em você enquanto você está trabalhando para Ele. É importante você entender que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, é dia a dia que você vai crescendo. A terceira razão, porque muitas pessoas não se movimentam, não deixam aquilo que está aquecendo o seu coração sair para fora. Elas conformam-se apenas em sobreviver. Só querem manter as suas vidas e seus empregos tranquilos. Quantas vezes não passou na sua cabeça, se eu fosse funcionário público, se eu passasse num concurso, se eu tivesse umas casinhas de aluguel, se isso, será que é para isso que Deus te chamou, meu irmão? Sabe, Deus tem ideias criativas dentro de você. Por que às vezes é um cara que nem acreditou em Deus que inventou o iPhone? Por que essa moto tem o nome de um cara que eu nem sei se era crente ou não era, mas podia ter o nome de um cara crente aqui nesse processo? Por quê? Porque às vezes a gente se conforma apenas em sobreviver. Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você esteja crescendo, se desenvolvendo. Porque quando você prospera, quando você cresce, a glória de Deus é manifesta no mundo através da sua vida. O testemunho é revelado através da sua vida. Não busque tranquilidade, irmão. Não busque tranquilidade. O que você precisa buscar, tem muita gente só atrás de tranquilidade, estabilidade e conforto. Eu quero dizer para você, se você se acomodar, você vai viver os maiores furacões na sua vida. Nos momentos que você mais precisar, você não vai ter recursos, você não vai ter meios, você não vai ter amigos, você vai ter que viver do favor dos outros. Então, seja inconformado com a vida medíocre, como foi bem já falado antes dessa palavra, que esse inconformismo possa, em todas as áreas da sua vida, fazer você sair dessa zona de conforto e ir para o lugar do confronto, o lugar da mudança. 4, as pessoas não fazem o que fazem porque se rendem à preguiça, à complacência, a falta de compaixão e de paixão. Não se renda. Não se renda. Fala a verdade. Não deu uma preguicinha de vir em pleno meio da tarde, sábado, para cá? Não, fala a verdade mesmo assim. Você não teve que tirar lá no fundo, pensar assim, se eu não for, eu vou perder, se eu não for, a minha mulher vai falar alguma coisa, se eu não for, o pastor vai perguntar, se eu não for. Mas, o que eu quero dizer para você, não se renda à preguiça, à complacência com a situação que você está, a falta de compaixão e falta de paixão. Venha, mova-se, vá trabalhar apaixonado, vai atrás dos seus sonhos de forma apaixonada. Sim, é isso que Deus tem. A quinta coisa, preocupam-se em não serem desagradáveis e serem politicamente corretos. Deixa eu falar para você, você não tem que ser grosso, você não tem que ser sempre a pessoa que quando chega no ambiente azeda tudo, mas eu quero dizer para você, você não pode abrir mão das suas convicções, dos seus princípios e dos seus valores, simplesmente por causa desse mundo politicamente correto aí, que a gente tem que se adaptar a todos os processos. Você vai ver que todo mundo tem que se adaptar ao que o mundo estabelece, mas o mundo nunca quer se adaptar às verdades bíblicas, às verdades de Deus, às verdades dos nossos princípios, dos nossos valores. Então, é importante você entender, você tem que ser quem você nasceu para ser. Você tem que ser quem Deus criou você para ser. Não importa se isso vai desagradar algumas pessoas. Importa, como diz a palavra de mais, importa agradar a Deus do que agradar os homens. Em sexto lugar, são influenciadas pela cultura do mundo, se tornam parte dessa cultura do mundo sem perceber, ou tudo que percebem é por uma mera religiosidade.
Também falta treinamento, capacitação. Hoje, irmãos, tem treinamento, capacitação para qualquer coisa que você precisar na sua vida. Eu não consegui ainda entrar nessa história do mundo digital para fazer negócio, para comprar, para vender, para anunciar, para isso. Tem uns cursinhos que vão ensinar você como você pode usar as mídias digitais para isso, para você fazer alguma coisa. Há muitas pessoas que não vêm numa conferência dessa porque não entendem que aqui você está sendo treinado, capacitado para a vida, para ministério, para os propósitos que Deus tem para você. Esse investimento é um investimento que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez há muita coisa que vai passar batido que você recebeu aqui, mas uma palavra que você recebe, um ânimo, um despertamento que você recebe. Sabe quantas vezes eu fiquei com vontade? Eu já fiz alguns cursos, treinamentos e tal, e às vezes eu saio de algum treinamento, antes de ir, você faz a inscrição, você fala, meu Deus, que horror, que absurdo, você faz uma conta na cabeça, às vezes é uma conferência que você vai, que tem 3.000 pessoas, você fala assim, nossa, eles cobram R$200 de inscrição, 3.000 pessoas vezes R$200, 600 mil reais, 600 mil reais, uau, nossa, a igreja já estava lá, a estrutura já estava lá, e o que vão fazer com esse dinheiro todo e não sei o quê? Você não sabe dos detalhes, de todo o processo, mas às vezes quando eu saio de lá, eu falo, eu pagaria 5.000 para receber o que eu recebi, porque eu saí daqui ativado para um novo propósito. Sabe? Essa vontade de crescer, de aprender, de sentar aos pés de alguém, de saber que eu nunca paro de aprender, que eu sempre preciso crescer. Então, treinamento e capacitação a gente precisa ter até o fim dos nossos dias. Essa mania de se achar sabichão e tudo mais, uma hora a casa caia, uma hora você vai se ver envergonhado, porque um menino às vezes passa por cima de você com um rolo compressor e você fica para trás. Então eu quero dizer para você, esse é um desafio dos inconformados, treinar-se, capacitar-se por interesse próprio, não por pressão. Aqui na igreja a gente tem a Escola de Formação Ministerial. É um curso de Bíblia, de ministério, de vida, de propósito. Tem uns que a gente tem quase que amarrar para poder participar. Faz parte do nosso trilho para alguém que quer ocupar um ministério e exercer ministério na igreja. Importante, se quer ter a linguagem da igreja, se quer fazer, precisa. Mas tem pessoas que ele vem numa aula, falta 2, vem na outra aula, fala, posso mandar um resumo, na outra aula e tal, e fica, e nessa, nunca valoriza. E às vezes você se pergunta, mas o que acontece? A gente oferece o melhor, a gente compartilha a vida, a gente libera a vida de Deus. Agora tem outras pessoas que chegam na igreja e falam assim, eu já tive em mais uma ou outra igreja aí, e eu fiz, eu quero fazer de novo, eu preciso, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Sabe, isso é fundamental, tenha esse inconformismo com a situação que você se encontra hoje, com o que você já sabe, porque há sempre algo mais que Deus quer ensinar para você. Tem um sentimento também de que não são fortes o bastante para fazer, e não tem uma fé forte, muita gente não se movimenta por causa disso, não creem de fato no que dizem crer. Tem gente, ele diz que crê que Deus faz, ele pode todas as coisas, mas no fundo, quando ele precisa botar a fé em ação, ele não se move nesse sentido. Abraçam falsas crenças, e por essa razão, muitas vezes ficam parados, são mastros de manobras, tem sempre alguém governando sobre ele. Mas agora, quero dizer para você o que Tiago diz, feliz é o homem que persevera. Feliz é o homem que persevera, não pare, não pare, não pare. Deixa eu contar uma historinha para a gente acabar. Diz que no meio do caminho para os Alpes suíços, já viu alguma imagem dos Alpes suíços? É bonito, né? Quem já teve vontade de ser um escalador? Esses dias foi uma célula, um pessoal da igreja aí que foi escalar, foi um morro do... Onde é que foi?
Onde é que vocês foram ali subir? Eu acho que você estava junto, não estava? Onde é que foi? Morro do Canal, né? Assim, teve gente que falou assim, fichinha, teve gente que Deus o livre, nunca mais. A vista é linda e maravilhosa, mas Deus o livre. Só o morrinho do Canal, não sei se nem dá para chamar de morro, né? É quase uma subidinha, é nada, só brincando. Eu fiquei até com vontade de ir junto. Mas diz que no meio da subida para os Alpes suíços, aqueles lugares gelados e tal, há um abrigo. As pessoas, quando eles chegam na metade do caminho, tem um abrigo. E esse abrigo ele fica a um dia de distância da base, mas, no geral, as pessoas conseguem chegar por volta da hora do almoço ali nesse abrigo. Quando eles saem, por volta da hora do almoço, eles chegam ali naquele abrigo. É quase na metade do caminho para chegar no pico. É nesse lugar, então, que as pessoas chegam para tomar um fôlego, dar uma descansada, reorganizar tudo e seguir em frente. Mas ali, diz que dá para se ver a diferença entre aqueles que são homens de verdade e os que são apenas meninos. A diferença entre os homens e meninos você descobre no meio do caminho, na base, ali na base do meio do caminho, naquele lugar ali. Diz que quando alguns alpinistas amadores eles chegam ali naquela base, eles estão subindo com frio, com gelo, aquele desgaste todo, e eles chegam ali numa cabana que tem aquecimento, que tem um queijinho assando, que tem vinho para eles tomarem e se aquecerem, que tem ali uns tapetes de pele de alce, que eles deitam um pouquinho em cima. Então, ali, quando eles estão ali na beira do fogo, com aquele cheiro da boa comida, o cafezinho passado na hora, né? Aquele cafezinho gostoso. Então, alguns olham para os companheiros e falam assim, vamos fazer o seguinte, vão lá, sobe lá, eu vou ficar esperando vocês aqui até que vocês voltem. Na base, onde tem comida, onde está tudo quentinho. Já subi até a metade, já fiz um esforço, já tenho uma história para contar, vou esperar, porque quando vocês voltarem, eu volto com vocês para baixo e tudo bem. Sabe, no meio do caminho, um lampejo de satisfação enche o coração dessa pessoa e ele fica ali no meio do caminho. Eu quero dizer para você, talvez você esteja exatamente no meio do caminho agora. Você saiu com um destino, por algo extraordinário, algo sobrenatural, algo de Deus para a sua vida. E aí você decidiu parar e alguns continuaram subindo. Alguém está subindo. Deixa eu falar para você. De repente você está num lugar agora, como aqueles, de uma equipe de 15 fica 3, 4, 5, como aqueles 3 ou 4 que ficam ali, talvez você é esse que ficou. E aí você vê eles subindo, você começa a ver eles cantando uma música, subindo, um cuidando do outro, e de repente eles somem lá, e você ficou ali na base. E aí você começa a pensar, como será que é lá? Como será que está acontecendo? E aí começa a bater o arrependimento, aí começa você a perceber aquela atmosfera que você percebe que a comida, o calor e a acomodação não deram a você a possibilidade de ir além daquilo que você tinha até então. E aí vem a frustração. E aquela pergunta, se eu tivesse continuado a subir. Assim é na profissão, assim é no ministério, muitas vezes. Assim é na vida, quando você de repente se acomoda e você não é um inconformado. Você fica na base, você fica no lugar aquecido. Mas eu quero dizer para você, só os inconformados, os corajosos, os determinados, aqueles persistentes, chegam lá do alto da montanha e lá de cima, eles, onde o ar é mais rarefeito, eles têm uma visão de tudo. Eles recebem revelações de Deus, direções de Deus, eles têm uma história para contar. Agora, quem ficou no meio do caminho, alguém vai perguntar, como que era lá em cima? Outra hora eu te conto essa história. Mas quem desceu, quem esteve lá, quem esteve no alto da montanha, tem algo para contar.
Como é que você está planejando e fazendo com a sua vida? O que é que você tem feito com o seu ministério? Chegou no meio do caminho, estagnou, deu uma paradinha, está tudo tranquilinho, mas no fundo, tem aí no seu coração uma frustração. Hoje, eu vim aqui para dizer para você que Deus quer tirar desse lugar e Deus está te dando mais uma chance. Diz assim: levanta, sai da volta do redor dessa fogueira, veste as suas roupas de frio, pega os seus equipamentos e começa a subir, porque eu tenho um lugar mais alto, eu tenho um lugar extraordinário, eu tenho lugares que você nunca chegou para levar você na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho. Mas levanta, não se conforme com o estado que você está passando hoje. Não fique no se eu tivesse. Se eu tivesse, quero dizer, Deus tem algo para você. Eu concluo dizendo para você algumas coisas que fazem às vezes a gente parar. A primeira é o cansaço. Talvez você está tirando os olhos dos alvos que Deus tem para você porque você está cansado. Mas Jesus disse para Pedro: Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Todos nós precisamos romper com o enfraquecimento, da síndrome do enfraquecimento da nossa fé. O medo tenta te paralisar também. Há dias em que a montanha simplesmente parece alta demais, somos tentados a desistir, mas vem uma voz poderosa e sussurra no nosso ouvido e diz: foi eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor, o teu Deus, estará com você. Então não tenha medo, porque o Senhor diz: fui eu que te ordenei. Seja forte, seja corajoso. Terceiro, o conforto da estação. A palavra do Senhor diz: ai daqueles que andam à vontade, que se tornaram complacentes em Sião, ai daqueles que simplesmente não têm uma meta nas suas vidas. E por final, o conformismo. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para vocês poderem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o segredo está em não se conformar, para experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Fique em pé.